Minha experiência com magia do caos. Do que se trata isso? Vamos ver. Bom. Olá, Ana. Olá, assombrados. Venho aqui para tentar compensar aquele sonho com a Amy, que pelo jeito não curtiram tanto. Bom, minha experiência com a magia do caos começa em agosto desse ano. Ouvi falar do caos por meio de uma amiga sacerdotisa. E de cara me interessei porque ela me dizia ser muito fácil de conseguir algumas coisas. E como estou sofrendo por um amor que acabou há 1 ano, esquece, amiga, abandona, vive a vida, segue em frente. Acabou há 1 ano, decidi usar uma servidora, servo astral que vem até aqui para nos servir. Fiz o ritual para essa servidora e mentalizei minha ex, que irei chamar de Mar. Mentalizei Mar me procurando e sentindo a minha falta. Os servos astrais na magia do caos são muito usados por diversos magistas, magos, sacerdotes, etc., por serem tidos como age rápido e sem algo muito grande em troca. Apenas velas e incensos, olha que beleza. E há alguns servos astrais em específico que te contam em meditação o que querem em troca. Mas fora isso, bom, Ana, usei a servidora dia 11 de agosto e quando foi no dia 12, comecei a receber mensagens anônimas e ligações de manhã, tarde, noite, madrugada. Atendi e a pessoa nada dizia. Nos SMS fazia trocadilhos. Até que, num desses SMS, a pessoa me chamou por um apelido específico, que Mar me chamava quando morávamos juntas. Meu coração bateu forte, Ana. Eu sou um bandista e também estudo bruxaria, e nunca vi algo agir tão rápido assim. Fiquei numa ansiedade sem fim, adorando ver que Mar estava me procurando, mas ao mesmo tempo me martirizando com a minha amiga sacerdotisa se teria eu interferido no livre-arbítrio de Mar. Afinal, como um bandista, a gente aprende que não devemos fazer isso, né? E ela disse que não, que eu fiz o meu pedido e Mar estava aberta a isso também. Não era nada como uma amarração, etc. Ana, passou um tempo e a pessoa nada de dizer quem realmente era. Usei então mais 4 servidores juntos. 4 servidores para a pessoa se manifestar e se revelar. Já que por mais que eu perguntasse quem era ela, nada dizia. Eu já estava me deixando um pouco nervosa. Então queimei o sigilo da primeira servidora que usei. Porque na magia do caos, algumas formas de banimento é assim. Não satisfeita, fui na sessão do meu terreiro e decidi perguntar ao Exu quem era essa pessoa que me ligava e enviava mensagens. E ele me disse: uma pessoa que você gosta muito que se afastou de você. Quem é, minha moça? Eu então disse o nome e ele gargalhou e disse: axé, em breve ela se revela. Ana, não demorou muito, ela se revelou, só que não veio da forma como eu imaginava 100%. Ana, Mar está com depressão severa. Me culpa um pouco por ter deixado ela ano passado. Foi você que deixou, então eu agora queria de volta? Mas não era só perguntar o que aconteceu. Bom, não sei, né? Não sei o que aconteceu. Então fica quieta, Ana, eu leio o relato. Me culpa um pouco por ter deixado ela o ano passado. Chegamos a morar juntas e eu já não aguentava mais... Eu já não aguentava mais algumas coisas, eu estava sofrendo, porém eu nunca a esqueci. Ela também acredita que eu fiz algum trabalho para ela, mas na verdade não fui eu a responsável pelo trabalho, e sim a irmã dela. Mas isso daria outra história aqui pro assombrado. Ana, escrever esse relato é para dizer que sim, os servidores astrais da magia do caos são eficazes.
cumprem com o que pedimos. Mas posso dizer que antes de começarmos nesse meio, precisamos estudar o máximo, até para não dever nada a eles. Seja vela ou incenso, sei lá. Às vezes vamos ter novamente alguém que queremos por perto, sim, mas virão com consequências, sejam boas ou não. É a mesma coisa que você pedir um dinheiro alto para algum servidor. Ele vai dar os meios desse dinheiro chegar. Seja você encontrando na rua enquanto anda, ou seja alguma herança que alguém que você ama muito simplesmente morreu do nada e ficou para você. Por isso eu digo, pensem nas consequências das coisas, não só com o caos, mas com tudo. Admito que se eu soubesse que iria ter de volta a Mar e teria que vê-la sofrendo de depressão por eu tê-la deixado e diversas outras coisas, eu não pediria ela novamente na minha vida hoje. Afinal, é alguém que amo e a dor dela dói em mim também. Hoje sigo aqui com a missão de ajudá-la com a depressão e no que precisar. Não voltamos a namorar nem nada disso, porque meu pedido foi direcionado a ela me procurar e não a ela voltar para mim como mulher. Mas óbvio que o meu amor é latente e eu deixo tudo às claras. Bem, esse é o meu relato. Ana, a magia do caos mudou minha vida e pretendo cada vez mais continuar estudando esse sistema mágico. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você, obrigada por enviar o seu relato. Entendi o que você disse. É assim, os servidores aí da magia, do astral, eles podem te dar o que você tá pedindo, mas às vezes no que ele te dá com uma mão, ele tira alguma outra coisa com a outra, né? Por exemplo, eu preciso de 100 mil reais. Você me dá 100 mil reais? Ele fala, dou. Aí aquele teu tio querido morre e te deixa de herança 100 mil reais. Aí você fala, será que ele morreu só pro dinheiro vir pra minha mão? Ou seja, eu matei ele de alguma forma, não é? Aí você fica com aquele pesar, entendeu? Então, cuidado com os pedidos. Eu não arriscaria nenhum, eu acho. Deixa o curso da vida rolar. Mas é interessante, eu nem sabia desse lance de magia do caos. Foi o que eu falei? Olá, Ana, me chamo Fulano e hoje quero contar um relato. Eu estava assistindo um vídeo aí do canal sobre pragas que me fez lembrar de algo que aconteceu comigo. Foi a temática de domingo, né? Sobre pragas. Teve um dia, se não me engano, em 2020, que eu estava muito bravo com meu pai. Eu estava bravo e reclamando comigo mesmo. Nesse dia, eu estava sozinho em casa. Estava bravo porque ele, o meu pai, sempre gastava o dinheiro com coisas que não tinham tanta necessidade ou urgência na época. Minha mãe sempre se dedicou a ajudar na reforma da casa e a comprar os materiais necessários para a obra. Enquanto meu pai não se dedicava assim. Entendi. E naquela época, o meu pai havia comprado um carro velho que precisava de reparos. Então foi uma boa quantia de dinheiro só para o conserto do carro. Bom, nesse dia em que eu estava bravo, acabei dizendo, em alto e bom som, com muita raiva, que o carro ia chegar da oficina, mas que ia ficar parado no terreiro e não ia funcionar, só para o meu pai aprender. Foi dito e feito. Dias se passaram e o carro chegou da oficina, mas ele não funcionou nenhuma vez. O moço que consertou veio da oficina até minha casa, dirigindo o carro, e foi só chegar no terreiro ali de casa que ele não se moveu mais. E olha que a oficina fica numa outra cidade. Então o moço veio dirigindo até minha casa e aí o carro não pega mais? Foi bem estranho. Na época, o meu pai chamou pessoas que talvez pudessem arrumar o carro, achar o problema, já que ele mesmo tentou e nada adiantou. De começo, eu nem me lembrava do que havia falado, mas aí, um dia, a ficha caiu e fiquei com a consciência pesada.
Mas foi realmente pelo que eu falei ou foi muita coincidência? Um beijo, Ana. Um beijo, obrigada. Então, coincidência? Não sei. O orixá Omulu veio ajudar a mim e ao meu amado Coi. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana mesmo. Esse relato é de poucos dias atrás e, se tiver nomes, estarão todos trocados. Há pouco mais de um ano, eu comecei a cuidar de um cão de rua, já idoso, que também era cuidado por vizinhos. Eu estava decidida a adotá-lo assim que a minha condição financeira permitisse. Aqui vou chamar esse cachorro de Koi, que é uma das formas de dizer amor em japonês, e acho que não existe palavra melhor para descrevê-lo. Aproveito para ensinar aos assombrados que amor em japonês se diz ai. Koi se refere a uma forma mais profunda de amor. Para dizer que gosta de alguém, você diz daizuki. É assim que se lê bem rápido, como se o U fosse mudo. Daisuki. Alguma coisa assim, daisuki. Se é uma pessoa que você mais ama, você diz aishiteru. Aishiteru. É isso? Rusmei, ajuda eu. Aishiteru. Se você quer passar o resto da vida... Olha cada níveis de amor, que dificuldade, gente. Se você quer passar o resto da vida com essa pessoa, aí você diz koishiteru. Respectivamente, o primeiro significa tipo gosto de você e os dois últimos significam eu te amo. Entende? Ok. Mas voltando ao relato, eu sou protetora de animais há anos e sempre tem aqueles animais que se apegam mais a você, que parece que te amam mais do que a sua própria vida. Koi foi um deles. Ele deu todos os dias de sua vida para mim depois que nos conhecemos. Ele passava o dia inteiro na minha calçada quando o soltavam e só voltava para casa dos vizinhos para dormir. Às vezes dormia aqui quando estava chovendo ou frio. A casa não é minha, por isso eu não podia adotá-lo, mas tinha permissão para acolhê-lo quando as condições climáticas não estavam boas. Nossa ligação foi tão forte que chegávamos a ter telepatia. Eu sentia quando tinha algo errado com ele, quando ele estava querendo me ver, quando ele ia vir ou não, porque às vezes ele ia para o veterinário ou não soltavam ele. Isso era tipo um cachorrinho de todo mundo, é isso. E senti quando algo ruim estava para acontecer. E por um tempo até me senti culpada pelo que houve. Mas o que eu poderia fazer se eu não tinha permissão para ter mais um animal aqui? Eu o amei e vou amar para sempre de uma forma que não cabe nas palavras. Também tenho essa conexão com o meu primeiro cachorro, que adotei há quase 12 anos, e aqui vou chamar de Yuki, e que se dava muito bem com o Koi. Yuki ainda fareja o lugar onde o Koi dormia aqui, e esteve me perguntando com o olhar por que o seu irmãozinho não voltou mais para casa depois do que aconteceu. Há algumas semanas, não tenho certeza de quantos dias, porque fiquei até doente com a morte dele, Koi foi atacado por um cachorro que anda matando os animais aqui na vizinhança. E ainda não descobrimos que animal é para podermos tomar uma atitude a respeito. Não, peraí. Foi supostamente um cachorro. Então existe um animal que está matando os outros animais, é isso? Na vizinhança. E ainda não descobrimos que animal é, ou sabe que é um cachorro, mas não descobriu que cachorro que é isso? Para podermos tomar alguma atitude. Por motivos pessoais, prefiro não dar detalhes sobre o que aconteceu depois disso. Mas Koi partiu 3 dias após. A última vez que o vi foi quando o encontrei ferido na esquina da minha casa. E me consola o alívio e o amor do olhar dele para mim nessa hora. Então, um dos tutores veio buscá-lo para cuidar dele e aí eu não o vi mais. Com o ocorrido, a estafa emocional que eu já estava há algumas semanas, por uma série de razões, se agravou
e passei a ter tonturas e dor de cabeça todos os dias, além de ficar muito preocupada com o estado de Coí no mundo espiritual. Quando minha avó desencarnou há 4 anos, eu fui avisada em intuição para rezar por ela porque ela estava com dificuldades de deixar o hospital onde morreu. Eu rezei e em meus sonhos soube que ela estava bem. Recebi intuições parecidas a respeito do Coí. Toda hora ele vinha na minha cabeça junto com sentimentos de tristeza, saudade, medo e também o amor que tinha por mim. Fiquei muito preocupada do espírito dele estar vagando, confuso e perdido por aqui. E orei muito para que os espíritos de luz o acolhessem e o guiassem para que ele fosse cuidado no mundo espiritual, pudesse reencontrar os seus irmãos e se recuperar para um dia voltar para nós, se a espiritualidade assim permitir. Então, numa dessas madrugadas, eu tive insônia e quase não dormi. Mas foi o sonho esquisito que tive entre 3 e 4 da manhã que me fez escrever esse relato. Desses sonhos tão reais, sabe? Que só depois você percebe que provavelmente foi uma projeção astral. No sonho, também era noite, por volta das 10 horas da noite. Meus pais e Yuki dormiam. E minha irmã estava acordada estudando, como costuma fazer. Eu saí do meu quarto para procurar alguma coisa. Talvez minha bolsa térmica, porque eu estava com cólica na vida real, sabe? Um dos motivos da minha insônia, inclusive. Então, do nada, me deu uma doida de ir olhar a rua. Fui, vi 2 vizinhos conversando na porta e tudo normal. Então, voltei para dentro e continuei procurando sei lá o que dentro de casa. Não percebi o tempo passar, mas de repente já era 3 ou 4 da manhã no sonho também. E sem perceber como eu cheguei lá, me vi no meio da rua de novo, só que agora sozinha. Ventava bastante e estava muito frio. A iluminação da rua e da lua e das estrelas estava estranha. Era uma luz meio rosa, ao invés da luz branca dos postes e da lua. Eu fiquei morrendo de medo, sem entender como e por que eu saí de novo. E também por que era madrugada e eu estava sozinha ali. Eu senti uma presença se aproximando e consegui escalar um pouco de um poste na rua para tentar me proteger. Então eu vi um ser com pernas humanas e corpo feito de um enorme feixe de palha, ou feno, sei lá, caminhando e passando por onde eu estava. Eu sabia que tinha cabeça e braços, mas estavam escondidos na palha. Eu senti muita paz, alegria e carinho vindo daquele ser. Mas me lembrei de pesadelos que já tive, que cheguei perto demais e a criatura virou um monstro na hora. Então eu preferi ficar longe mesmo. Eu senti que o ser sabia que eu estava ali olhando ele, e ele parou de caminhar quando chegou na esquina, onde eu encontrei o Coí ferido. Ele não disse nada e nem olhou para mim, mas eu senti que ele emanava muito carinho para mim nessa hora. Como se quisesse me consolar e dizer que tudo ia ficar bem. Então ele voltou a andar e sumiu quando entrou na rua onde o Coí foi atacado. Eu desci do poste e estava com tanto medo de estar ali sozinha de novo que mal podia me mover. Mas consegui correr e entrar em casa. Contei o ocorrido à minha irmã, perdi a vontade de procurar o objeto que eu estava atrás desde o começo do sonho e fui dormir com o Yuki. Então eu acordei de verdade agora e fiquei um tempão olhando para o teto, tentando entender esse sonho e com medo de dormir de novo. Consegui dormir mais um pouco depois e esperava acordar ainda mais doente pela noite mal dormida, né? Mas sem explicações, as tonturas sumiram e a dor de cabeça reduziu a quase 0. Ainda me sentia atordoada, mas muito melhor. E só melhorei mais e mais depois disso. Inclusive, consegui fortalecer minhas emoções abaladas pela perda do meu amorzinho. No dia seguinte, tive outro sonho estranho,
com o espírito de um índiozinho de 7 anos de idade que só eu e uma tia conseguíamos ver. Ele queria ajuda para voltar para casa, mas durante todo o sonho não nos disse onde era a casa dele ou como podíamos ajudar. No entanto, parecia muito sereno e à vontade estando perto de nós. E no fim do sonho, ele simplesmente sumiu e eu senti que ele estava bem. Eu e essa tia temos uma ligação muito forte, temos intuições muito fortes. Ela já salvou a vida da minha irmã com uma intuição há muitos anos. Eu pesquisei muitos significados para esse segundo sonho e um deles foi que, como eu tenho buscado e estudado, o mundo espiritual está abrindo a porta para mim. Hoje, conversando com uma colega no Facebook, descobri através dela que o ser que eu vi no sonho é o orixá Omulu. Um orixá da saúde que trabalha com a cura de doenças e ajuda espíritos que desencarnam a se prepararem para uma nova encarnação. Eu pesquisei imagens dele no Google e fiquei impressionada. Foi ele mesmo que apareceu para mim. Eu fiquei muito emocionada e quase chorei quando descobri isso. Eu agradeci muito ao orixá por ter vindo ajudar a mim e ao meu menininho. E agora tenho certeza que ele foi acolhido e está seguro no mundo espiritual. Eu nunca tinha visto um orixá, ainda mais sonhar com um assim sem ter nem ideia que ele existia. E com esse relato espero deixar boas mensagens para os assombrados, de que não estamos sozinhos, de que há alguém ouvindo as nossas orações e que sempre vem alguém nos ajudar se abrirmos o coração para isso. Seja um anjo, um mentor espiritual, um orixá ou outro ser. Fico triste ao ver que às vezes as pessoas usam a religião para nos distanciar ao invés de nos unir. Eu sou espiritualista e tenho amigos de tudo que é religião e até ateus. Não sei nada da Umbanda e olhem só o que aconteceu. No mundo espiritual somos todos um. É o coração que nos une, não só as crenças. E quando não acreditamos em algo, seja por nossa orientação religiosa ou outro motivo, acho que sempre vale a pena darmos o benefício da dúvida e respeitarmos as crenças das outras pessoas, porque sempre há coisas entre nós e o outro lado que nem temos ideia. Koi, onde você estiver, eu e seu irmão Yuki vamos amá-lo por toda a nossa vida. E sei que um dia nos encontraremos novamente porque o amor verdadeiro, como diz o seu nome, é um laço que não se rompe jamais. Eu já sei que essa não foi a primeira vida em que nós três nos encontramos e vivemos juntos, e tenho fé de que não será a última. Ana, obrigada por ter lido o relato, me desculpe se ficou muito longo e espero que ajude e inspire outras pessoas. Um grande beijo para você e sua família, incluindo os pets e os elementais, e para os assombrados. Estou enviando uma imagem aqui do orixá Omulu que encontrei no Google, imagens para vocês terem uma ideia de como ele se parece. Sim. Aí ela mandou uma foto de Omulu. Que legal. Isso me lembrou muito um outro relato, não sei se vocês também se lembraram, de um relato também de uma moça. Eu não lembro o que é que aconteceu no relato dela. Cadê? Eu não lembro o que aconteceu no relato dela, mas ela também não conhecia Omulu. E ele apareceu também num lance desse daí de transição de alma, sabe? Foi um lance assim de cura, de que não sei se foi algum animal, alguma pessoa. Quem aí lembra do relato? Lembra que aí ela falou que viu esse ser assim, depois foi saber que era o Omulu, que ele faz a passagem de saúde, não sei o quê. O médico dos... né? E aí eu me lembrei disso também. E se não me engano era esse mesmo lance aí, de que ela não sabia. Ela falou, eu nunca, não sou da religião, nunca tinha... Sabe, não sei por quê. Aí até a questão fica assim, por que ele apareceu pra mim se eu nem sabia, vamos dizer, não conhecia nada de orixá, a mesma coisa dela. E aí,
Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá. Mais um aqui, ó. Relato Sete Além. Olá, meu nome é Fulana, eu tenho 20 anos e vou contar uma experiência que tive lá no ano de 2012, em São Paulo, que eu acredito ter ido parar em Sete Além com uma amiga. Nós estávamos na casa da minha irmã e tínhamos ido de bicicleta. As ruas desse lugar eram pouco movimentadas e eram retas. Tinha algumas casas apenas, e do lado direito corre um rio sujo por um longo caminho. Nós decidimos ir andar de bicicleta, então demos voltas pela rua até que vimos uma rua meio estreita que nunca tínhamos entrado. Mas essa rua sempre esteve lá. Decidimos então ir andar naquela rua para ver onde dava. Era de dia, estava sol, era por volta das 2 da tarde. Nós então fomos entrando na rua e andando de bicicleta numa velocidade bem devagar, para ir vendo o lugar. Do lado direito tinha muitas casas simples, com grades, quintais na frente. Do lado esquerdo tinha um córrego que passava e muitas árvores. Conforme fomos andando, a rua, que começava com asfalto, foi ficando de terra e tinha muitas pedras no caminho. O céu começou a nublar e as casas que apareciam tinham quintais cobertos de plantações esquisitas, de cores fracas e que pareciam já estarem secas e mortas. Começamos a ver pessoas nas casas, nas portas. As casas ficavam longe, pois o quintal, ou a parte da frente da casa, assim, era grande. Não dava para ver as pessoas que estavam nas portas das casas, mas pareciam estar de cara feia. Começamos a ver mais pessoas mexendo nas plantações, apenas senhores usando algo parecido com uma calça social, meia coronha e suja, um colete velho e também sujo, e usavam um chapéu preto. Estavam descalços e estavam bem sujos, assim como as roupas. Pareciam ser negros, meio amarelados, muito magros, e as casas pareciam iguais, assim como as plantações e os senhores. Eram todos iguais nas casas. Eu e minha amiga achamos isso muito estranho e começamos a ficar com medo, pois todo mundo era igual ali. E estavam fazendo a mesma coisa, sincronizadamente. Já estávamos pensando em voltar, mas seguimos em frente com curiosidade. O caminho parecia não ter fim, até que nas casas seguintes começaram a aparecer mais velhas, senhoras, e havia moradores nos portões, homens e mulheres, parecendo caipiras, todos vestidos do mesmo jeito, descalços, calça velha, colete e chapéu. As mulheres tinham cabelos presos, todos negros, e todos eram negros, meio amarelados. E eles aparentavam ser velhos. Tinham a boca roxa e os olhos escuros. Olhavam todos fixamente para nós. Nas casas à frente, os senhores das plantações começaram a ir para o portão. Nesse momento, já estávamos desesperadas. Demos meia volta e começamos a voltar o caminho. Ao olhar para trás, notamos que aquelas pessoas estavam nos seguindo. E as pessoas à frente saíam dos portões das casas. Pedalamos ainda mais rápido para sair logo daquele lugar, até que saímos pela rua que entramos e fomos embora para minha casa. Ficamos a tarde toda, desesperadas, falando sobre aquilo. Todo mundo de cara feia e um pessoal muito esquisito. Até hoje eu passo perto dessa rua, mas sigo o caminho na rua de cima, que é movimentada. Mas nunca mais entrei nessa rua de novo. Cara, entra lá pra ver se, né, como que realmente é. Pelo menos pra você falar, não era aqui, era totalmente diferente desse lugar.
Porque ela disse que a rua sempre existiu ali, mas ela nunca tinha entrado nessa rua. E quando entrou, deu um troço esquisito desse. Ruas de Sete Além. O que bate aqui... O que ela falou aqui que eu vi em outro relato? É do asfalto gradualmente se transformando em terra. Que eu já vi. E... Agora esqueci aqui o que era o outro. Enfim, deixa eu anotar aqui. Sete Além. Mais um aqui. A praga da minha mãe. Eixa lá, mais um. É claro, né? É tudo sobre praga aqui hoje. Vamos lá. É uma moça que nos conta. Eu engravidei aos 14 anos da minha filha Giovana, que atualmente está com 10 anos. Por incrível que pareça, eu consegui esconder a gravidez da minha mãe durante 6 meses. Até que um dia ela notou que eu não comia, eu não falava com ninguém, muito menos saía do meu quarto. Então ela achou estranho e decidiu falar comigo. Foi aí que ela me olhou da cabeça aos pés e notou minha barriga. No mesmo momento, deu um grito comigo e falou que não queria ser avó tão cedo. E que ela ia ser humilhada pelas amigas dela por ter uma filha como eu. Ai, gente, a pessoa só pensa nela, né? Tá lá a filha com... Aí ela, ela tá preocupada com ela. Não, da filha não. É eu, minha imagem, gente, eu. Bom, mas ok. O que ela ia ser humilhada pelas amigas dela por ter uma filha como eu e tal. Então, com exatamente essas palavras, ela me disse: amaldiçoada seja essa criança. Meu Deus do céu. E rapidamente se retirou do meu quarto. Eu, chorando, arrumei minhas coisas e fui passar uns dias na casa do meu namorado. Acabei ficando por lá durante 2 meses, sem nem mesmo dar satisfação à minha mãe nem ao meu pai. E eles nem sequer me ligaram para saber como eu estava. Até que em uma noite eu acordei me sentindo muito mal, suando frio, com dor no corpo, e então chamei o meu namorado e a mãe dele. Eles vieram me ajudar e, de repente, eu comecei a vomitar um líquido preto. Todos ficaram assustados e me levaram ao hospital, mas os médicos não sabiam o que estava acontecendo comigo. Por precaução, decidiram fazer uma cesárea e, naquele dia, a Giovana nasceu, com exatamente 39,1 centímetros e 1.500 gramas. É isso? 1,5 kg? Ela era perfeita, mas muito pequenininha, e infelizmente ficou na UTI por alguns dias. Depois de alguns dias, trouxeram minha filha para o quarto onde eu estava. Peguei minha pequena no colo pela primeira vez e ela estava sem roupas, apenas com uma fralda e uma touquinha na cabeça. De repente, notei uma mancha preta, muito preta, nas costas dela. Foi aí que eu perguntei aos médicos o que seria aquela mancha, e eles simplesmente me responderam: mas não tem mancha alguma nas costas dela. Fiquei em choque e me calei. Depois de um tempo, fomos para casa, e mesmo assim ninguém enxergava aquela mancha nas costas da Giovana. Alguns dias depois, eu comecei a reparar que todos os dias a minha filha chorava no mesmo horário, às 3 da manhã. Não tinha um dia que ela não chorasse nesse exato horário. Certo dia, eu estava dormindo e acordei com ela chorando e dando gritos muito altos. Então, desesperada, eu corri para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei no quarto, ela estava dormindo. Achei estranho e, de repente, eu senti algo atrás de mim, bufando como um boi. Aflita, virei de costas e me deparei com um homem. Ele tinha os olhos totalmente pretos,
pés de cavalo e apenas um chifre do lado esquerdo da cabeça. Gente, parece o Vingador. Eu dei um grito muito alto e todos vieram ver o que estava acontecendo. Porém, ele logo sumiu. Contei a história e ninguém acreditou. Na noite seguinte aconteceu exatamente a mesma coisa, só que aquele cara com chifre e olhos pretos estava do lado do berço da minha filha. E ela estava acordada, mas não se mexia. Ela apenas olhava para o teto. Ela não chorava, nem nada do tipo. Eu a peguei no colo e percebi que ela estava gelada e tremendo. Corri para o hospital, chegando lá, eles falaram que não tinha nada de errado com ela. E eu jurava que tinha algo com ela e eles repetiam que não tinha nada. Não pensei duas vezes antes de pegar minha filha e ir para casa. Arrumei as coisas dela e fui para casa da minha mãe. Eram 6h14 da manhã e eu comecei a gritar com ela e falar que logo quando desse 11 horas da manhã, ela iria comigo para a igreja e ia pedir para o padre benzer a minha menina. Logo depois disso, fui para casa e nunca mais falei com a minha mãe, de tanta raiva do que ela fez. A mancha nas costas da Giovana desapareceu com o tempo e nunca mais ocorreu aquilo. Até hoje eu não sei o que era, só sei que a minha mãe jogou alguma praga na minha menina. Pois é. Então era uma mancha bem escura que ninguém mais via, só você via nas costas dela. Seria algum tipo de larva astral que foi colocada ali por conta da maldição da mãe? Algum tipo de marca espiritual para que algo venha atormentar a menina e esse ser aí? Oxalá, eu fico com raiva, eu fico brava que isso venha mandar ser o que aqui? Ai, meu Deus! Mas, gente do céu, esse povo tem que aprender a amar mais. Olha eu falando, né? Eu com vontade de estrangular o ser. Que o ser não foi à toa lá. Foi porque a mãe mandou. Mas... Cadê? Vamos lá. Uma dimensão paralela. Bom dia não, boa noite, assombrados. Vou contar para vocês um ocorrido comigo no ano de 2008, na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Eu frequentava já há 3 anos um centro espírita, um centro kardecista tradicional da capital gaúcha. Lá eu realizava meu desenvolvimento da mediunidade. Além do curso, eu era um leitor compulsivo, de assídua presença na biblioteca do local. Todo o meu tempo livre eu estava lá. Pela curta distância da minha casa até o centro espírita... Deixa eu só ver, é um moço ou uma moça? Tá, não sei ainda. Pela curta distância de minha casa até o centro espírita, uma dezena de quadras... Eu ia caminhando, curtindo as belezas do bairro tal. Certa tarde, como de costume, eu caminhava até o centro espírita, quando já próximo, quase em frente à casa do centro, eu senti uma vertigem, e isso me fez parar. Então, meu modo de enxergar começou a mudar. Sabe aquele efeito que acontece quando o asfalto está muito quente? Fata Morgana. E parece que existe poças de água ondulando sobre o asfalto, mas não tem nada? Pois assim meus olhos passaram a enxergar. Até que essa ilusão de ótica que iniciou no canto da minha vista tomou conta de todo o meu olhar. Passei a enxergar tudo em tons de cinza, da cor mais clara de cinza até a mais escura. O céu, as nuvens, a cidade, as pessoas, as árvores, tudo agora era cinza. Também percebi que eu não tinha audição, tudo era silencioso. Então percebi que as pessoas estavam vestindo roupas de várias épocas diferentes, roupas rasgadas, gastas, e esses homens e mulheres andavam indo e vindo, como que mecanicamente, todos com um olhar vazio e sem perceber quem estava ao seu redor.
E mais, já não existia veículos e nem asfalto. Era tudo chão de terra. O que me surpreendeu, pois eu estava numa das avenidas mais movimentadas da cidade. Uma avenida bem arborizada, com muito verde e canteiros com flores. Mas agora as árvores eram feias, retorcidas e secas. Já não existiam canteiros ou flores. O ar estava pesado, tudo parecia triste e melancólico. E eu ficava cada vez mais assustado. Foi quando o pavor chegou. Eu vi que entre as pessoas que passavam, umas pelas outras, sem se perceberem ali, também havia criaturas humanoides, seres que tinham aparência de homens lagarto, alguns de anfíbios e outros de feras, algo entre o urso e o lobo. Era bizarro mesmo. E também caminhavam indo e vindo, sem perceberem o resto da multidão. Então olhei para a casa do centro espírita e vi que já não era uma simples casa antiga, mas junto à casa, como sendo parte dela, mas sim, não era mais uma simples casa antiga, mas junto à casa, como sendo parte dela, atrás, erguia-se um gigantesco prédio, que eu não conseguia ver o final, de tão alto. Observei que na porta de entrada do centro havia 2 seres, com certeza de mais de 2 metros de altura, ambos vestindo uma túnica cinza muito clarinha, com um capuz, túnica que os cobria dos pés à cabeça. Um estava portando uma grande espada que segurava pelo cabo com ambas as mãos, repousando a ponta da espada no chão. O outro, gigante, vestido da mesma forma, segurava um grande escudo que tinha nele pintado uma cruz de malta. Ele segurava o escudo com ambas as mãos, também repousando a ponta do escudo no chão. Ambos parados em posição militar, um à direita e o outro à esquerda da porta de entrada, onde entravam e saíam pessoas do agora gigantesco prédio do Centro Espírita. Então, tão de repente como tudo começou, terminou. Voltei a enxergar o nosso mundo colorido e barulhento, com o movimento de pessoas normais transitando. Ainda fiquei parado por um tempo, tentando entender o que aconteceu ali. Resolvi atravessar a rua e entrar no Centro Espírita, procurar alguém para eu contar o que me aconteceu e receber alguma explicação. Encontrei meu orientador e professor do curso de desenvolvimento mediúnico, e contei tudo a ele. Depois de ouvir atentamente, ele me disse o seguinte, que como eu vinha desenvolvendo a minha mediunidade, é bem comum portas mentais e mediúnicas se abrirem. No caso, uma clarividência ou uma vidência foi ativada, e o que eu vi era o plano espiritual da Terra, uma dimensão paralela, invisível aos olhos físicos, mas não aos olhos espirituais abertos pela mediunidade. E que ele também já tinha visto como era gigante o Centro Espírita na sua parte espiritual. Um enorme pronto-socorro para os espíritos necessitados de ajuda. Eu não deveria ficar assustado, nem me preocupar, pois com o devido desenvolvimento e treinamento eu iria disciplinar minha mediunidade e ter o controle. Bem, o tempo passou, aprendi a controlar minha mediunidade e nunca mais fui pego de surpresa. Amigos, existe sim um mundo espiritual e lá vivem espíritos, cada um em seu inferno particular, escolhido por eles mesmos, conforme suas más escolhas. E de modo que viviam, de acordo com suas escolhas e o modo que viviam aqui na Terra enquanto na carne. Os homens feras e bestas eram humanos que escolheram, na vida encarnada, viver na luxúria, no egoísmo, na mentira, nos vícios e na prática de maldade por prazer. E agora, do outro lado da vida, adquirem a aparência de monstros, pois é o sentimento que lhes vai no coração. E na mente que é imortal. E assim ficam até que apareça em seu coração ou em sua mente um desejo de arrependimento. Isso acontecendo, os espíritos trabalhadores da luz irão lhes socorrer. Hoje sou um médium de incorporação e trabalham por mim entidades de luz, curando e aconselhando as pessoas. E sou muito feliz por ter essa missão.
Um grande abraço para todos os assombrados e obrigado pela leitura do relato. Fiquem todos na paz de Deus. Um beijo para você, obrigada pela sua história. Então, o que a gente vê é uma coisa e o que a gente vê e no mundo espiritual tem coisas acontecendo no mesmo plano aqui, mas em outra dimensão. É isso? Então, no lado espiritual, existe muito mais ali, é um pronto-socorro, né, o centro espírita, e tem esses dois anjão aí, esses dois seres guardando as portas do local, é isso? Muito interessante. Muito interessante. E assim devem ser outros lugares também, cada um à sua maneira, né? Imagina você entrando num lugar de uma energia baixa, ruim, o que deve ter lá, do lado espiritual, ou entrando num templo, também alguma coisa assim, o que deve ter lá que a gente não enxerga, mas que está acontecendo no plano espiritual. Seria isso? Bem interessante. Aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Não tem mais nada, né? Vamos pro relato de hoje, então, que é este daqui. Meu contato com Dona Maria Padilha. Vamos ver. Olá, assombrados. Fico feliz em poder relatar aqui o contato que tive com Dona Maria Padilha. Sou a fulana e há bastante tempo eu comecei a ficar confusa em relação à religião que eu estava frequentando. Desde pequena, ouvindo sempre as mesmas coisas, e aí comecei a querer aprender um pouco mais. Decidi então procurar conhecimento e entender outras religiões. E aí eu comecei a procurar mais sobre isso. Nas minhas pesquisas, dei de cara com o nome Pombagira Maria Padilha das Almas. Já tinha ouvido falar sobre as pombagiras, mas decidi me aprofundar e procurar saber do que se tratava. Então conheci a história dela e resolvi me aprofundar ainda mais e conhecer de perto essa mulher. Cheguei a comentar com uma amiga sobre a força e feminilidade de Maria Padilha. E ela logo foi me xingando, dizendo que eu estava procurando saber sobre a história de um demônio. Procurei, então, conversar sobre isso com uma prima, que me disse a mesma coisa e me alertou. Tome cuidado, isso é coisa do Satã. Obviamente, eu fiquei com medo, né, depois dessa. E aí eu comecei a acreditar no que eu ouvia, que Maria Padilha era um demônio. Fiquei muito triste, pois eu estava muito entusiasmada com a história. E fiquei maravilhada em saber que ela ajudava quem pedia favores a ela. Então, parei com as minhas pesquisas na internet. Parei de procurar saber sobre ela. Mais ou menos 20 dias depois, eu estava sozinha em casa, quando veio um cheiro muito, mas muito forte de cigarro. Bom, eu estava sozinha em casa e eu não fumo. Meu marido também não fuma. Não tínhamos cigarro em casa. Então, faxinando a minha sala, senti esse cheiro forte. Abri as janelas, as portas e o cheiro passou. Pensei que poderia ter sido alguém que passou na rua fumando, nem dei atenção a isso. No outro dia pela manhã, assim que o meu marido saiu para trabalhar, resolvi então ir ao supermercado. E assim que entrei no meu carro, senti um cheiro muito, mas muito forte de rosas. Estava tão forte que chegava a ser enjoativo, que deu até ânsia de vômito, de tão forte que estava o cheiro de rosas e enjoativo. Enquanto não lavei o carro inteiro, eu nem saí com ele para a rua mais. Quando peguei o carro, Ana, parei no sinal para os pedestres passarem. E aí passou uma moça com um vestido vermelho, mas muito chamativo, com cabelos bem pretos e lisos, uma pele bem clara. E assim que atravessou a rua, parou e olhou para mim. E eu me lembrei de pensar, nossa, a outra sai de casa. E ainda me lembrei de pensar. E eu me lembro, acho que pensei o seguinte:
Nossa, outra sai de casa com vestidão vermelho nesse solão. Que coragem, hein? Num sol desse, com esse vestidão vermelho, né? E assim que segui viagem, olhei pelo retrovisor e aquela moça não estava mais ali. Senti uma vontade imensa de ir atrás daquela mulher. Meu Deus, eu nunca tinha visto isso em 36 anos de idade, uma mulher tão diferente, e ela andava com uma elegância tão confiante. Era bonito de ver o jeito que ela atravessou a faixa de pedestre, sabe? Voltei e procurei essa mulher. E percebi que o senhorzinho que vendia algumas balinhas de goma ali no semáforo ainda estava ali. Então, meio que sem querer nada, assim, pedi 2 balinhas e comentei com ele. Perguntei a ele se ele tinha visto uma mulher de vestido vermelho atravessando o sinal. Dei detalhes da mulher. Olha, seria impossível alguém não tê-la visto, pois ela era muito bonita e jamais passaria despercebido porque aquele vestido era chamativo, vermelhão. Eu disse que ela tinha pele clara, estava descalça, usava um vestido longo, todo fechado e cabelos lisos e negros. E ele me disse: minha filha, eu tô aqui desde de manhã. Não vi nenhuma moça de vestido vermelho assim, não. Às vezes você viu foi uma pombagira. Olha, ele falou. Às vezes você viu foi uma pombagira. E muito amigavelmente... muito amigavelmente, ele me contou uma pequena história sobre sua mãe, que também havia tido um contato com a Maria Padilha. Chegamos em casa, me sentei e pensei muito. Meio confusa, meio com medo, meio sem saber o que fazer. E escolhi a melhor coisa a ser feita. Nada. Mergulhei em um mar de indecisões. Deixei os dias passarem, tentei ocupar a minha mente com outras coisas. Não sei ao certo quanto tempo se passou. Acredito que mais ou menos uns 2 meses e meio depois disso, aí eu saí de casa para minha caminhada de manhã. E nesse dia, coloquei o foninho de ouvido e saí para começar a corrida. Assim que comecei, senti aquele cheiro de rosas novamente. Parei no meio do caminho e pedi que ela aparecesse para mim. Eu disse em voz alta mesmo, pedi que ela aparecesse se fosse ela de verdade. Que me mandasse algum sinal, caso não fosse possível vê-la também, sei lá. E enquanto eu conversava sozinha na rua, algumas mulheres que vinham atrás de mim fazendo caminhada, quando passaram por mim, me viram conversando sozinha. E eu me lembro de uma delas ainda dizer: ai, que doida! E aquele cheiro de rosas me seguiu durante toda a caminhada. Decidi então procurar uma cigana, uma pessoa séria que pudesse falar comigo e até me aconselhar. Então fui em uma mulher que não senti confiança, sabe? Parecia que inventava as coisas, dizia algumas coisas meio nada a ver. Parecia estar fora da casinha o tempo todo. E então eu vi em um poste o anúncio de uma cigana, que aqui vou chamar de Maria Cigana. Peguei o WhatsApp dela, marquei uma consulta. Eu, então, com medo de ser enrolada e com medo também de passar por aquela enrolação toda que passei com uma outra moça, cheguei, me sentei e apenas disse: eu estou aqui por um motivo e quero que você me fale qual. Ela era uma senhora de mais ou menos uns 70 anos já, baixinha, muito meiga e educada. Me passou a impressão de ser uma pessoa séria. A cigana começou a fazer a consulta, de olhos fechados, soltou uma forte gargalhada, pôs um cigarro na boca e me disse: você está achando que eu sou um demônio? E colocou as mãos na cintura e se levantou. E disse as frases: tá duvidando de mim? Os outros te falaram que eu sou um demônio? E vós acrediteis, pequena? Hoje vou demonstrar o poder que Maria Padilha tem. Assim que chegar em casa, você terá confirmação de quem eu sou. A cigana então se sentou, se sentiu meio tonta e me deu algumas instruções. Gente, eu fiquei impressionada demais. Voltei para casa com medo, é claro. Juro pra você, eu fiquei com medo de chegar em casa e ver a pombagira, tipo, sentada no sofá da minha sala. Aí eu criei coragem e entrei.
Assim que cheguei, não vi nada de diferente. Fiquei a tarde toda na espera, percebendo cada detalhe. Será que o sinal é esse? Será que o sinal é esse? Cada barulho. Então ouvi um barulho na sala. E com medo, já fui olhar lá, mas não tinha nada. Me arrepiei inteira. Fiquei do lado de fora esperando meu marido chegar, para que eu pudesse entrar. Sentada ali fora de casa, fiquei olhando os filhos pequenos da minha vizinha brincarem. De repente, um deles, que tinha 6 anos, veio até mim e falou: Fulana, aquela moça ali mandou te entregar. E apontou para a esquina, mas não tinha ninguém lá. E nas minhas mãos tinha uma rosa roxa, escura, que assim que eu cheirei, eu fiquei tonta com o perfume dela. E o menino ainda me disse: olha lá. Mas não tinha ninguém. Ali eu percebi que a Maria Padilha das Almas só veio para me fazer o bem. Comecei a chorar muito e hoje sou filha de Padilha. Ela só me traz paz, tranquilidade e sempre que preciso, ela me ajuda. E sempre que está perto de mim, eu sinto um cheiro de cigarro ou de rosas. Aí eu converso com ela, a saúdo e agradeço por estar ali. E todas as segundas-feiras coloco uma taça vermelha com champanhe e rosé para ela no meu jardim. Ela veio e me mostrou quem ela é. Uma mulher forte, feminina e que só quis o meu bem. As pétalas das rosas estão guardadas até hoje. 7 anos se passaram e na memória ficam lembranças de uma entidade que a mim só veio para fazer o bem. Obrigada por ler o meu relato, confesso que levei 2 anos para contá-lo, mas eu fico feliz por poder compartilhar meu contato espiritual com a Dona Maria Padilha. Laroyer. Laroyer, é assim que fala? Que legal, olha só, olha os sinais, hein? Imagina, baita sinal, né? O menino veio, pior que o menino. Ah lá, moça, ela, como que ela é? E trazer, quer sinal maior do que isso? Né? Parece que tava assim, já tava naquilo na tua cabeça, o seu interesse já por ela, tudo já vinha indicando que era meio que destino, não sei. Né? Interessante. O menino do cemitério. Olá, Ana, me chamo Fulano e hoje venho contar um relato. Não aconteceu comigo, mas obtive a autorização para contar. Os nomes estão trocados, caso houver. E agora eu vou relatar igual a pessoa me contou, em primeira pessoa. Então é a pessoa contando aqui agora. Era uma terça-feira de tarde. Eu tinha combinado de ir na casa de uma amiga que morava a 4 ruas da minha casa. E uma das ruas passava em frente ao cemitério. Bom, coloquei minha filha no carrinho e saí. No começo de uma rua, uma estrada reta, uma estrada? Era uma rua reta, acho, né? No começo de uma rua, no começo de uma rua, uma estrada reta, no final dava para enxergar o portão do cemitério já. Bom, e junto tinha um menino sentado no portão. Então, enquanto ela estava nessa rua reta, já dava para visualizar o portão do cemitério e dava para ver que tinha um menino sentado ali no portão. Lembrando que era de tarde. Esse menino vestia um boné e com isso tampava o rosto. E também estava com o braço na coxa, tampando o rosto. Com o braço na coxa? Tipo, abraçando as pernas, assim? Eu não sei como explicar direito. Tá, talvez ele estivesse sentado, sabe, abraçando as perninhas com o rosto aqui. Eu fiquei olhando para ele e pensando: meu Deus, como esse menino tem coragem de ficar no portão do cemitério. Só que falta esse menino tá soltando pipa lá dentro, né? Os meninos da região ficavam soltando pipa, sim, dentro do cemitério. Mas esse menino não mudava de posição. Conforme eu fui chegando perto dele, eu não parava de ficar olhando, sabe? Desde que eu vi, eu não conseguia tirar os olhos. Mas conforme eu fui me aproximando, o menino sumiu. Ele ficou transparente e sumiu na minha frente. Depois disso, eu sempre evitei passar nessa rua.
Gratidão, Ana, por ter esse espaço para contar as nossas histórias e nos tratar sempre com respeito. Sucesso para vocês, que Deus abençoe essa família linda. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, isso deve ser muito doido também, né? Você vê sumir na sua frente, aí não tem dúvida, aí você fala, era um fantasma mesmo. Mas assim, é um fantasma, né? Pode passar lá na frente de novo, coitadinho. Sei lá, né, porque que ele tava ali, tinha que fazer uma oração para ele. Qual que eu abri? Este daqui, ó. Eu brincava com o meu avô. Vamos ver. Boa noite, Ana, sua linda, Matheus, Rampirinhos, Pets e Família Assombrada. Esse é o segundo relato que escrevo para o canal. Me chamo Fulana, ou como tu conhece, Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 31 anos, moro no Paraná. Desde já agradeço por ler o meu relato. A minha mãe fala que quando eu era criança, tinha entre 2 a 3 anos, ficava brincando e conversando com alguém que a minha mãe não via. Até que um dia eu fui na casa da minha avó, mãe do meu pai, e lá tinha aqueles quadros de tipo pintura, sabe? Daqueles que toda casa dos avós tem, antigo mesmo. E eu acho que eram fotografias pintadas. A fotografia saía em preto e branco e aí eles pintavam por cima para dar uma de colorida. Deve ser esse daí. Cadê? E eu, no colo da minha mãe, apontei para o quadro e falei para minha mãe que era o homem que estava no quadro que brincava comigo. Ela falou que olhou para mim assustada porque o homem no quadro era o pai do meu pai, que morreu em 87, antes do meu irmão mais velho nascer. E eu só viria a nascer em 1990. E ainda me lembro de vários sonhos que tinha com ele. E quando me lembro do sonho, eu não sinto medo. Mas quando a minha mãe soube quem brincava comigo, me levou numa benzedeira que disse à minha mãe que o meu avô não era um espírito ruim, só estava querendo ficar perto de mim, porque ele gostava muito de criança e mesmo ele não querendo não me fazer, e mesmo ele não querendo, não me fazendo mal nenhum, iria pedir para ele se afastar de mim. E desde então, nunca mais o vi, nem sonhei com ele. E porque só eu o via... de tantos netos que ele deixou, né? Por que só eu? Talvez a sua sensibilidade fosse maior para isso, não sei. Obrigada por ler e beijos. E assombrados, não esqueçam de deixar o like e dar aquela espiadinha na loja assombrada com produtos maravilhosos de alta qualidade. Eu tenho a camisa Maledite, uma camiseta da moda feminina, o moletom vermelho, o livro e o boné do canal Assombrado. Super recomendo. E manda beijos para a Gangue Assombrada, Ana. Gangue Assombrada, ó, beijo para vocês. Muito obrigada. Beijo. Era só o avô que veio brincar com a neta. Tava de boa. Mas vocês que entendem melhor aí, mesmo sendo de boa, isso é bom pro espírito e pra criança, no caso? E outra, como que eles podem? Alguns têm autorização para vir a hora que quer, ou vir frequentemente brincar, por exemplo, com uma criança, porque eu já vi assim que às vezes não é tão fácil você descer de lá e vir ter com alguém aqui a hora que você quer, o tempo todo. Como funciona? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.